praticamente morto. Eu fui desenganado pelos médicos. Para os médicos eu não ia andar, eu não ia falar e eu não ia enxergar. Mas pela honra e glória de Deus eu estou aqui hoje. E a trajetória não tem sido fácil, mas eu creio que Deus está caminhando conosco. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 13, versículos 21 e 22, que diz assim: E o Senhor ia já diante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite com uma coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Só até aí. Irmãos, essa palavra é quando o povo saiu do Egito. E o povo ali era escravizado, era massacrado o faraó. E quando eles saíram, que eles viram a perseguição, eles ficaram apavorados. E quando eles passaram por tudo aquilo, pelo Mar Vermelho, eles viram uma fonte em Mara, que significa águas amargas. E ali, quando eles viram que a água era amarga, eles reclamaram: Ah, Moisés, essa água aqui é amarga, era melhor a gente não ter saído do Egito. E aí Deus olha para Moisés, olha para o povo e fala: Ó, se vocês tivessem esperado só mais um pouquinho, a gente teria chegado em Elim. E em Elim a água era boa, a água era doce. E o que eu quero dizer para você hoje é que o povo, eles não esperaram, eles quiseram fazer as coisas do jeito deles. Eles não esperaram Deus mostrar o caminho, eles não esperaram Deus mostrar, Deus guiar para onde eles iriam. Eles quiseram fazer do jeito deles. E da mesma forma na nossa vida, às vezes a gente quer fazer as coisas do nosso jeito e acaba se atrapalhando. Às vezes Deus vai botar a mão, mas quando a gente atrapalha, dá tudo errado. Muitas das vezes a gente vai fazer, Deus vai fazer as coisas e a gente bota a mão no meio e atrapalha. Muitas das vezes o milagre está já chegando, mas aí por um deslize, ó, foi embora. E o que eu quero dizer é que espera o tempo certo, porque não é no meu, não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Tudo é no tempo de Deus. Então a gente tem que esperar, a gente tem que ter calma. Se murmurar, não vai dar certo. Se apressar, não vai dar certo. É igual aquele ditado que diz: o apressado come cru. Então a gente tem que esperar, tem que ter calma, a gente tem que aguardar o momento de Deus. Se Deus não falou, é porque Ele está escrevendo a tua história. Se Deus não falou, é porque Ele está escrevendo o teu milagre. Espera. Se Ele ainda não te deu o que você quer, é porque Ele te mostra que não é no teu tempo. É porque Ele te mostra que não é o seu tempo que prevalece, não é a sua vontade que prevalece. É a vontade dele. Para os médicos diziam que eu ia viver, isso era para não estar aqui. Mas pela ciência, a ciência não vale de nada. Deus está muito acima da ciência. Eles achavam que eu não ia andar, eles achavam que eu não ia viver, mas o que eles não sabiam é que tem Deus muito acima. E aquele povo que tanto murmurou: Ah, Moisés, porque a gente não chega na terra prometida? Ah, Moisés, porque está demorando demais, era melhor que a gente tivesse mesmo lá no Egito. Mas eu quero te dizer uma coisa: está demorando, mas Deus não te trouxe para morrer no meio do deserto. Deus te trouxe para te mostrar a tua vitória, para te mostrar que não é no teu tempo. E às vezes Ele deixa demorar, Ele deixa mesmo, para te mostrar que não é no teu tempo, é no tempo dele. Para te mostrar que nada do que você faz prevalece, se não for da vontade dele. Irmão, por isso que a gente tem que aguardar o tempo de Deus. Que é o teu milagre? Espera só mais um pouco, que a tua vitória vai chegar. E aqui esse povo que tanto murmurou,
não chegou. Até Moisés murmurou no final. O povo estava tão reclamando, mas tão reclamando, que Moisés bateu na pedra. E aí Deus falou com Moisés: Moisés, você não fez o que eu mandei, Moisés. Por quê? Por causa da desobediência, da ira. Então, irmãos, não vamos fazer as coisas apressadas. Não vamos fazer as coisas no nosso tempo, porque o nosso tempo não prevalece. E é isso que Satanás quer, ele quer que dê errado. Ele faz de tudo para ver o teu sofrimento. Ele faz de tudo para você não chegar. Mas Deus levanta a mão e diz: ó, esse aí fui eu que escolhi. Esse aí vai chegar porque foi eu que escolhi. Então prossiga. Não pare. A caminhada não acabou. Glória a Deus. O teu choro vai passar. Calma. Não murmure. Quanto mais você murmura, mais dá errado. Mais tem chance de falhar. Não vamos deixar o mal prevalecer por cima de nós. Ali o povo pecava. O povo se reclamava com tudo na mão, com maná, com água, com tudo. Eles se reclamavam, mesmo assim: ah, Moisés, só cai o maná. Manda Deus mandar carne, Moisés, só cai o maná. E com tudo aquilo o povo reclamava, o povo murmurava, o povo maldizia. E até que Moisés se irou. E nem Moisés, que era o escolhido, chegou na terra. Para mostrar que nós não devemos nos irar, mesmo que os problemas venham apertar. Que é isso que o inimigo quer. Ele quer que a gente murmure. Ele quer que a gente cada vez mais murmure, que a gente cada vez mais se reclame. Mas vamos mostrar que ele não tem poder. Temos que mostrar que ele não tem poder. Temos que acreditar. Senão, como é que a gente vai evangelizar para as pessoas no mundo? Então temos que fazer a diferença. Assim como Deus disse, temos que fazer a diferença. Temos que crer que Ele está fazendo. Temos que crer que Ele está agindo. E nessa hora eu profetizo sobre cada um de vocês. Ele está agindo na tua casa. Ele está agindo na tua família. Ele está agindo sobre a tua vida. Ele está agindo em tudo o que você espera. Confia nele. Confia que Ele está agindo. Ele está abrindo portas aonde não tem parede. Tenha calma. É Ele quem dá a vida. É Ele quem tira a vida. Ele é dono de tudo. Espera nele, que Ele vai te dar a vitória. A tua vitória está chegando. Não murmura. Espera. Espera. Irmãos, eu sei que as tentações desse mundo podem vir contra nós, mas até Jesus foi tentado. Até Jesus foi tentado e resistiu, para mostrar que nós não podemos ser diferentes. Nós também podemos resistir. Nós também podemos resistir a tudo. Então vamos esperar nele. Vamos confiar que está cada vez mais perto. Está cada vez mais perto. Tudo o que você espera vai se cumprir na tua vida, mas não é no teu tempo. Todas as promessas que Ele te prometeu vão se cumprir, mas não é no teu tempo. Não é no seu tempo. Tenha calma. Aguarde. Então, irmãos, temos que aguardar, temos que esperar, temos que nos manter firmes. Porque tudo Deus fará na nossa vida. Ele não mudou, Ele é o mesmo. Confia. Aí, às vezes as pessoas podem até se perguntar: ah, meu Deus, mas por que gente que peca, gente que erra, gente que não é nem crente, recebe o milagre primeiro? Tenha calma, Deus sabe o que faz. Se você não receber o que você quer aqui, se você não tiver todas as glórias desse mundo, não importa, porque a maior glória que você vai receber é a glória lá de cima. A maior glória que você vai receber na sua vida não é a glória daqui, é a glória de lá.
É as coisas de lá. Então, irmão, é a vontade de Deus que prevalece. Mesmo que os seus desejos não se cumpram aqui, se cumprirão lá. Aleluia. Irmão, Jesus tem algo muito melhor preparado do que aquilo que você quer. Às vezes você pensa, mas isso aqui, por que eu não ganhei isso aqui? Por que eu não tive isso aqui que eu tanto pedi? Porque Ele tem algo muito melhor para você. Aqui, eles queriam beber a água da fonte de Mara, mas Deus tinha uma fonte muito melhor para eles lá na frente. Deus tinha algo muito melhor para eles lá na frente. E por isso que Ele disse: Moisés, fala para esse povo que não murmure, fala para esse povo que espere, que confie, que eu estou agindo, que eu estou cumprindo. Então, irmão, tenha calma, espere, confia nele e tudo Ele fará. Irmão, e quando você estiver desolado, quando você estiver triste, quando você estiver angustiado, se tranca no teu quarto, fala só com Deus, desabafa, abre seu coração para Deus, e Ele está de braços abertos para te ouvir. Mas espera nele, confia nele que Ele está escrevendo. Tem até uma música muito conhecida de Samuel Mariano que diz assim: mas Deus estava escrevendo, você chorando e Deus escrevendo, você caindo e Deus escrevendo, se levantando e Deus escrevendo, cabeça quente e Deus escrevendo, angustiado e Deus escrevendo, desesperado e Deus escrevendo. Ele nunca abandonou você quando você chorou, Ele estava lá quando você parou, Ele estava lá quando você sorriu, Ele estava lá quando você caiu, Ele estava lá. Não importa quem não quer saber, Ele sabe, Ele viu e gosta de você. O momento pode até sumir da memória, mas tem um Deus no céu que não despreza a tua história. Não, o momento pode subir na memória, mas Deus, Ele não esquece de você. Você não é um esquecido, você não é um abandonado. Então, irmãos, não se deixe ser influenciado pelas coisas más, não se deixe ser influenciado pelo maligno. Espere em Deus, que Ele está escrevendo a tua história. É você sapateando, é você murmurando, é você chorando e Deus escrevendo a tua história. Olha para o irmão que está do teu lado e diz: Deus está escrevendo a tua história. Deus tem milagre para você. A tua história não acaba aqui. Você pode estar chorando agora, mas amanhã você vai ser. Confie em Deus. Tenha calma, acredite. Ele tem o melhor para você. E onde você tocar a planta dos seus pés, onde você pisar a planta dos seus pés, onde você tocar com a sua mão, você vai prosperar. Você vai prosperar, não é no seu tempo. Você vai prosperar, mas não é no seu tempo. É no tempo de Deus. É no tempo de Deus que onde você pisar a planta do teu pé, você prosperará. Acredite. Confia nele, acredita. Que Ele tem o melhor para você. Deus tem milagre para a tua vida. Deus tem bênção, Deus tem cura para a tua vida. Acredita, confia nele. E tudo Ele fará na tua vida. Eu não sei o que você está precisando. Se é um milagre na área familiar, se é um milagre na área do seu casamento, eu não sei. Mas Deus tem milagre para a tua vida. Mas Deus tem milagre, Deus tem prosperidade para a tua vida. Acredita nele, confia nele. Que até quando você chora, Deus vai lá, enxuga a tua lágrima. Até quando você chora, Deus vai lá, enxuga a tua lágrima. Irmãos, a palavra diz que para a gente entrar no céu, a gente tem que ser uma criança. A gente tem que ser ingênuo, a gente tem que ter pureza.
Porque o céu existe, mas o inferno também existe. E o que Satanás mais quer é atrelar famílias. Mas Deus não vai deixar. Se Deus está no barco, Ele não afunda. Se Cristo estiver no teu barco, Ele não afunda. E você prosperará. Tem uma música de Nana Azevedo também que é muito conhecida que diz assim: se Cristo estiver no barco, Ele não afundou. Se Cristo estiver no barco, eu não afundou. Vem a tempestade, a fúria do mar, tentando me fazer cair, mas eu sei que Deus não vai deixar. Ele não vai deixar eu submergir. Se Cristo estiver no barco, eu não afundo. Se Cristo estiver no barco, eu não afundo. Não, se Cristo está no teu barco, creia, você não afunda. Você não afunda. Se erga, caminhe. Muitas vezes, irmãos, as pessoas me perguntam como eu superei tudo isso na vida. Como eu superei toda essa aflição que eu passei na vida do meu nascimento, na minha vida toda. Eu digo, ó, se fosse pelos médicos, se fosse na mão do médico, nem aqui eu estaria hoje. Mas acontece que o que eles não sabiam era que o meu plano, era que a minha vida estava na mão do médico de Deus. E esse não vai. E esse te faz prosperar na face da terra. Confia nele. Espera nele. Porque o que você não ganhou lá atrás, Deus tem muito melhor para você. Aquele milagre que você queria lá atrás e você não recebeu, Deus tem muito melhor lá na frente. Então espera. Confia. Acredita. Acredita. Jesus ele tem muito melhor para a sua vida. Jesus ele tem muito melhor para você. E Ele quer te restaurar. E Ele quer te libertar. Então, acalma. Acalma o coração. E creia em Deus. Fique em paz. Tem melhor coisa que a gente possa sentir na vida do que paz. Então fique em paz. Acredita nele que Ele está com você. Ele é Emmanuel. Creia nele. Ele é Deus conosco. Creia. Acredite que Ele não vai te deixar na mão. Ele não vai te deixar na mão. Irmão, acredite em Deus. Que Ele tem coisa boa para a tua vida. Tem coisa boa chegando. Tem coisa boa chegando na tua vida. Acredita. Confia nele. Ele vai restaurar tudo o que você precisa. Ele vai restaurar todas as coisas. Então confia nele. Acredita. Está chegando restauração sobre você. Está chegando bênção sobre você. Está chegando cura sobre você. Acredita nele. Amém? Confia nele. Que Ele vai te fazer prosperar na face da terra. Amém? E para finalizar, eu quero dizer para cada um dos irmãos: confie em Deus. Acredite que tudo o que você precisa, Ele tem muito mais para você. Agora, pensa que você precisa e ainda não chegou, é porque Ele tem muito mais para você. Para encerrar, Ele vai te fazer prosperar na face da terra. Amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.